Jeremias capítulo 1, por favor. Louvado seja Deus. Jeremias capítulo 1. Agradecer a Deus por esse tempo. Deus tem nos privilegiado de estarmos aqui esta noite para sermos ministrados pelo Senhor. Jeremias capítulo 1. Eu quero chamar a sua atenção a partir do verso 4 até o versículo 10. Diz-nos assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantar. Todos podem dizer amém? Podeis assentar, muito obrigado. Há poucos dias atrás, eu fiquei encantado com um texto que eu li de um escritor chamado Rubem Alves. E o título daquele texto, muito famoso, chama-se Escutatória. Nesse texto, o autor começa com essas palavras: sempre vejo anúncio de cursos de oratória, mas nunca vi em nenhum lugar um curso de escutatória. Parece-me que nós estamos dispostos a aprender a falar, mas não estamos dispostos a aprender a ouvir. Eu até pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. E ele continua a sua argumentação admirável, e ele termina dizendo: aquele que não sabe silenciar-se para ouvir, aquele que jamais fazer silêncio para si,
jamais terá condição para falar. Esse texto, ele muito me tocou, porque de fato é uma realidade. Você não ouve em nenhum lugar cursos que nos treinam a ouvir. Parece-nos que nós somos programados e nos esforçamos sempre para ouvirmos. Somos vagarosos para entendermos de que nós fomos criados primariamente não para ouvir, não para falar, mas primariamente nós fomos criados para ouvir. Quando o ser humano nasce, e todos nós somos sabedores, todos nós nascemos capazes de ouvir e não de falar. Isso deve ser um princípio para nós. Em um tempo em que nós temos refletido sobre final de ano, o ano está terminando, e precisamos meditar nisso. A palavra de Deus, ela nos convida, ela nos convoca a ouvir. A palavra vem nos convencer que nós precisamos ouvir. Talvez um dos verbos que mais encontramos durante o Pentateuco, Josué, é Deus olhando para Israel e dizendo: ouvi, ouvi, ouvi. Há um clamor de Deus para o homem ouvi-lo. E essa noite eu quero estar compartilhando essa reflexão dentro desse caminho. O caminho do ouvir, o caminho do escutar. A Bíblia nos chama a escutar. O Apocalipse termina com um clamor de Deus para a igreja. E o clamor de Deus para a igreja não é para que a igreja fale. O clamor de Deus para a igreja não é que a igreja diz alguma coisa. O clamor de Deus para a igreja no Apocalipse é: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Há um convite das Escrituras a nós ouvirmos. Então surge uma pergunta para nós: a quem ouvir? Se é que nós precisamos ouvir, se é que nós temos uma necessidade de ouvir, a quem ouvir? Antes de nós respondermos a quem as Escrituras nos convidam a ouvir, precisamos responder o que as Escrituras nos ensina a não ouvir. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina, ela nos educa, ela nos direciona, nos orienta a não ouvirmos as nossas próprias opiniões. As Escrituras nos educam para nós não darmos ouvido à voz do nosso coração. Porque o coração do homem, ele é enganoso. O coração do homem está corrompido, está deformado com a marca do pecado. Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 3, ele diz que tudo aquilo que é gerado do homem carnal, tudo aquilo que é gerado pelo homem natural é nulo, é vão. Porque a palavra de Deus disse que o homem natural, ele anda por vista. E tudo aquilo que se vê é passageiro e é temporário. O convite das Escrituras não é para nós atendermos a voz dos nossos corações, porque eles podem nos enganar, eles podem nos corromper. E na sua maioria das vezes, é isso que ele faz. O texto de Jeremias é um texto que consegue muito claramente nos dizer isso. Deus está dizendo algo para Jeremias,
Mas Jeremias começa a questionar Deus. E por que Jeremias questiona Deus? É porque ele está questionando Deus as suas opiniões. Ele está tentando convencer a Deus que o seu ponto de vista, que a opinião de si mesmo é a real, é a verdadeira. E Deus está dizendo: Jeremias, escuta-me. O que você está olhando não é real. O que você está deduzindo, concluindo, discernindo, está em deformidade. É o que eu vejo, é o que eu penso, é o que eu digo que precisa ser relevante na sua vida. A grande problemática da vida cristã é que nós vivemos uma vida tentando convencer a Deus das nossas opiniões. Quantas vezes nós transformamos as nossas orações em dar ideias para Deus? Quantas vezes nós transformamos nossos momentos de orar, de comunhão, de falar com Deus, dando dicas para Deus? Eu gosto muito do texto do retorno do filho que se perdeu fora de casa, Lucas capítulo 15. Quando ele cai em si, a palavra de Deus disse que ele ensaia um roteiro, ele ensaia algumas palavras para dizer ao pai. E quando ele chega diante do pai, o seu discurso que ele havia preparado pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é a parte da confissão. Ele disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. A segunda parte é a parte que ele queria orientar o pai. Ele queria ensinar o pai como tratá-lo. Então disse: eu não quero que tu me tratas como teu filho, mas me trata apenas como um dos seus jornaleiros. A palavra de Deus disse que quando ele retorna para a casa do pai, o pai apenas aceita a primeira parte, que é a parte da confissão. A palavra diz que o pai o interrompe, não deixa ele continuar, porque o pai não aceita nós queremos dar opinião para ele, porque ele está acima de todas as coisas. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Todas as coisas estão nas tuas mãos. A Bíblia diz: quem é que deu conselho para ensinar a Deus a agir? Mas às vezes diante da vida nós queremos dar opinião para Deus. Quantas vezes nós nos relacionamos com a vida e com as pessoas a partir das nossas orientações, mas as nossas opiniões sempre estarão equivocadas a respeito daquilo que Deus vê, a respeito daquilo que Deus projetou. Se eu e você estivéssemos diante daquela multidão, a nossa opinião jamais seria que 5 pães e 2 peixinhos poderia alimentar aquela multidão. A nossa opinião pessoal, particular, individual, jamais poderia pensar que um pedaço de madeira, um cajado na mão de Moisés, a partir de uma palavra divina, podia abrir o mar vermelho. As nossas opiniões, elas são míopes, porque elas somente agem a partir do que se vê. E a palavra de Deus disse que aquilo que se vê não pode ser a medida das nossas convicções. Eu gosto muito do texto de Josué. Quando Josué está se dirigindo para conquistar Jericó. É um texto que eu sou encantado no capítulo 6. Porque veja, Josué, ele passeia pelo deserto durante 40 anos. Ele conhece, ele sabe o que viu ocularmente, ele acompanhou a história de Israel. E ele sabe que um dos pecados capitais, se assim podemos considerar, na peregrinação do povo no Egito foi a murmuração. Ele viu que uma geração inteira pereceu no deserto. Porque murmurou, porque falou demais. Quando ele olha diante de Jericó, aquelas muralhas aparentemente intransponíveis, no versículo 10 ele dá um mandamento extraordinário. Ele ordena ao povo dizendo: durante todos esses dias em que nós estaremos rodeando a cidade, não se faça ouvir nenhuma voz.
vocês estão proibidos de falar uma só palavra. Josué silencia o povo, porque ele sabia que se o povo rodeasse a cidade, olhando para a estatura dos muros, o pecado da murmuração ressuscitaria ligeiramente. E ele diz: calai-vos, aquietai-vos e não diga nenhuma palavra. Às vezes eu fico pensando como seria durante 7 dias sem falar. Você já imaginou você passar 7 dias entre pessoas e não falar? Alguém passando ao redor dos muros, vendo a altura, vendo a largura, e a língua coçando para falar. E aí, você acha que esse negócio vai dar certo? Mas não tinha como falar. Silenciado. Silenciar as nossas opiniões, porque elas estão deformadas. Elas não significam nada diante daquilo que Deus é, diante daquilo que Deus planejou segundo os seus decretos eternos, perfeitos e encharcado de amor e de bondade. É por isso que o salmista no Salmo 131 ele disse: de certo eu disse à minha alma, sossegai, aquietai. Às vezes as aflições da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, está pautado nas nossas opiniões. Mas as Escrituras nos convidam: não dê ouvido às suas opiniões. Elas estão infinitamente aquém daquilo que Deus é para a sua vida. Mas a Bíblia também me ensina a não dar ouvido ao diabo. A Bíblia também me ensina para eu não inclinar os meus ouvidos para Satanás. Porque o timbre da voz do diabo, ela é macia. O timbre da voz do inimigo, ela é persuasiva. E o que é mais terrível é que às vezes ele fala, às vezes ele comunica, e aparentemente é algo tão belo, é algo tão óbvio, encantador, que ouvimos. Eu me lembro de uma experiência de um pastor que eu muito admiro, o pastor Marcelo Gomes, pastor que pastoreia uma igreja em Maringá. Ele disse que uma vez, após ele pregar um sermão, uma pessoa lhe perguntou: pastor, como é que eu sei se é Deus que está falando ou se é o diabo que está falando? Ele disse: é muito simples. É porque o diabo sempre vai concordar com você. Essa palavra me fez pensar. Eu disse: rapaz, isso é verdade. Você vê Jesus ali no deserto. As tentações de Jesus, que o diabo faz a Jesus, é tudo a favor de Jesus. Ele está com fome, o diabo quer lhe dar o quê? Quer lhe dar pão. Ele está isolado, ele está anônimo, e ele quer colocar ele diante dos reinos do mundo. Ele está ali isolado, mas ele quer promovê-lo. Tudo é a favor do seu ego. E uma das passagens que você conhece muito bem, quando Jesus revela aos seus discípulos de que lhe importava ir para Jerusalém, porque ele seria entregue aos anciãos, às autoridades para ser morto, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. A Bíblia diz que Pedro de imediato disse: poupa-te, poupa-te. Quando Jesus ouve aquela palavra poupa-te, para que sofrer? Para que sentir tanta dor? Imediatamente Jesus percebe: essa voz não é a voz do meu Pai, essa é a voz do diabo. Percebe a maciez da voz? Diante de um conflito de relacionamento, o diabo sempre vai dizer: você está no seu direito, não precisa pedir perdão. Ele vai dizer: você estava certo, não precisa se humilhar. Que isso, rapaz? Sempre o diabo irá batalhar a favor do nosso ego centralizado. E o que é mais assustador
é que tudo que o diabo quer é que nós não ouvimos Deus. E um dos caminhos mais fáceis que ele encontra para isso é nos fazer ouvir o nosso próprio coração. Porque se nós ouvirmos o nosso próprio coração, nós não tem espaço para ouvir. Mas a Bíblia me convida, a Bíblia me chama, a Bíblia me alista, a Bíblia me convoca a ouvir Deus. Você não pode andar segundo o que você vê. Você não pode encarar as coisas segundo o que você está vendo. Nós precisamos nos locomover a partir do que nós ouvimos de Deus. O primeiro contato que nós tivemos com Deus lá na criação não foi com os ouvidos de Deus. O primeiro contato que nós tivemos com Deus lá no Éden, através de Adão, não foi com as orelhas de Deus. Mas o primeiro contato que o homem teve com Deus foi com a voz de Deus. A criação começa o homem ouvindo Deus. E isto é um princípio para toda a vida. E quando nós invertemos o caminho, caminhamos para a destruição. É por isso que o pecado entra no mundo, porque a Eva escuta a serpente, Adão escuta a Eva, e ninguém escuta Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa esta noite. O que nos transforma diante da vida é aquilo que nós ouvimos. É aquilo que nós ouvimos de Deus. O que você acha que mudou a vida de Zaqueu? A vida de Zaqueu não foi mudada por aquilo que ele viu. A vida de Zaqueu não foi mudada por aquilo que ele falou. A vida de Zaqueu foi transformada a partir daquilo que ele ouviu. Do que ele ouviu. Quando nós ouvimos Deus, quando nós paramos para escutar a voz de Deus, então os nossos passos passam a palmilhar os caminhos do próprio Deus. Quando Jó estava naquela turbulência, quando Jó estava naquele vendaval, e chegou os seus amigos e começou a dar opinião. Um amigo dizia: Jó, você está sofrendo porque você é pecador. Ele dizia: não, eu não tenho pecado. O outro dizia: não, você é muito santo, você não precisa sofrer. Ele dizia: não, eu sou pecador. E vira aquelas opiniões. Mas quando chega no capítulo 38, Deus disse: calma, Jó, aquieta-te e espere o que eu tenho a dizer sobre ti. E quando Jó quieta e ouve o que Deus tem para dizer, a sua alma é sarada, os seus conflitos são curados, as suas crises são exterminadas, porque quando nós ouvimos Deus, a transformação de Deus nos alcança. Ouvir Deus. E o que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, me escuta. Porque isso é ser profeta. Escutar o que Deus tem para dizer. Escutar o que Deus tem para falar. E a partir do que Deus disser, então eu vou me mover. Então eu vou decidir.
então eu vou tomar atitudes, então eu vou caminhar. Ouve, e este é o papel do profeta: trazer para a nação o que ele ouviu do próprio Deus. E agora ele vai dirigir-se à nação para trazer a matéria, para trazer palpavelmente, para trazer visivelmente aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está direcionando. E esse é o convite de Deus para a tua vida esta noite. Deus quer nos levantar como um profeta na nossa casa. Deus quer nos levantar como profeta diante da vida. E o profeta veio justamente para revelar o que ouviu de Deus. Às vezes, nós estamos transformando as orações em um único momento de nós falarmos. Gosto da definição de oração de Ricardo Barbosa no seu livro Janelas para a Vida, quando ele disse que a oração é uma segunda palavra. Nós precisamos entrar na presença de Deus, primariamente não para falar, mas primariamente para ouvir. A nossa oração é um veículo, é um instrumento, é um caminho para nós ouvirmos Deus, porque é Ele que sabe de todas as coisas, é Ele que conhece, é Ele que esquadrinha, é Ele que sabe de todas as coisas. Às vezes nós nos relacionamos uns com os outros a partir daquilo que é aparente, e Deus nos convida a entrar na presença de Deus para ouvi-lo primeiro. O que Ele tem para dizer para ti? Você já teve aquela sensação de você dobrar os seus joelhos e você falar. De repente, você desabafou tudo aquilo que a sua alma estava angustiada, estava pesarosa, estava perturbada. E quando você coloca tudo para fora, você se levanta e diz: orei. Aí lá em cima Deus está dizendo: quando é que você vai se ajoelhar para ouvir o que eu tenho para te dizer? Porque às vezes nós estamos orando para falar para Deus a respeito das pessoas. E Deus nos convida a orar a Ele, para ouvir o que Ele quer dizer às pessoas, através das nossas vidas. Então a esposa vai chegar para Deus e vai dizer: Deus, o Senhor está vendo aquele homem lá em casa, que é o meu marido. O Senhor sabe como que aquela cabeça está tão dura. O que o Senhor quer que eu fale a ele? Qual é a palavra que o Senhor quer que eu revele a ele? Qual é a revelação que o Senhor quer que eu comunique a ele, que ele ainda não sabe? Estou aqui para ouvir a tua voz. Estou aqui para receber a tua direção. Estou aqui para receber o teu caminho. Porque eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Porque tudo que eu falo a partir de mim não surge efeito, não tem autoridade. Aquela pessoa problemática no meu caminho, Pai, o que o Senhor quer comunicar a ela? Precisamos ouvir Deus. E essa é a palavra que Deus está chamando a Jeremias, dizendo: Jeremias, eu não quero que você vá para a vida pensando, falando o que você está vendo. Eu quero que você vá para a vida a partir do que eu colocar em tua boca. Esta noite Deus te comunica neste lugar. Há uma palavra nova de Deus para o teu coração, para a tua casa. Há uma palavra de fortaleza, há uma palavra de direção para o teu coração, para esta situação que você está vivendo. A salvação, o livramento da nossa vida não está nas nossas próprias palavras, mas está em nós reproduzir o que nós ouvimos de Deus. O que nós ouvimos de Deus.
As nossas palavras só terá autoridade se elas forem a reprodução exata do que Deus comunicou a nós e a partir de nós. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude a escutar mais. Deus nos ajude a ir para a vida. Não para comunicar o que nós pensamos, porque isso não resolve nada. Mas para comunicar o que Deus quer. O que Deus já direcionou. A salvação da igreja de Laodiceia não estava no que ela poderia falar. Deus está dizendo: Laodiceia, eu estou à porta e bato. Fale alguma coisa para eu entrar. Grita bem alto para eu tomar providência. Não. A palavra disse, Deus dizendo: se tu ouvir, se tu me ouvir, tudo começa pelo ouvir. Quando Deus pega Ezequiel e leva diante do vale de ossos secos, ele disse para Ezequiel: Ezequiel, pode porventura esses ossos tornar a viver? Ezequiel disse: eu não sei, mas tu sabes. Então Deus disse: profetiza sobre esses ossos. Disse: ossos secos, ouve a palavra de Deus. O que é mais interessante, que o menor osso do corpo humano está exatamente no aparelho da audição. O milagre de Deus para toda aquela situação começaria a partir do ouvir. Termina este ano, encare esta situação, não com as opiniões do seu coração, porque elas são desanimadoras. Elas têm muitas expectativas, muitas dúvidas, muitas incertezas. Faça uma aliança com a sua alma, de não se locomover, de não tomar nenhuma decisão, sem primeiro não ser dirigido pela voz de Deus. Sejamos reeducados nos nossos momentos devocionais. Devocionais para ouvirmos em silêncio o que Deus tem para nos dizer. Porque a partir desse ouvir é que nós seremos transformados de glória em glória. Oramos a Deus para que Ele nos ajude a olhar para as pessoas, não a partir dos seus momentos presentes, mas que nós possamos olhar para as pessoas a partir do que Deus nos falou a respeito delas. E tudo que nós falarmos vem exatamente para revelar a elas o que Deus já nos comunicou. Exatamente isso que nós podemos aprender também. Quando me perguntaram para Michelangelo, qual é o segredo de você fazer tantas esculturas tão perfeitas que só faltam a falar? Ele disse: é muito simples, é quando eu olho para o bloco bruto, eu já enxergo lá dentro a escultura. E a única coisa que eu faço é tirar o que está sobrando. Você não acha que foi exatamente isso que Jesus fez com os apóstolos? Jesus pega aqueles 12 homens, tudo bruto, grosso. Mas quando Jesus olha para Pedro, um Pedro desequilibrado, um Pedro que está ali negando, depois de 3 anos dormindo com Jesus, ouvindo Jesus de manhã, de tarde, de noite. E depois de 3 anos, você vai encontrar Pedro no Getsêmani com uma espada na mão.
Mas Pedro é pescador, você encontrar Pedro com uma vara de pescar era normal. Mas espada, por que Jesus não desanimou? É porque ele já estava olhando lá dentro o que o Pai já havia revelado para ele. Jesus olhava para Pedro, já conseguia vê-lo no dia do Pentecoste, cheio de autoridade, cheio de graça de Deus, trazendo palavra de salvação. Jesus disse: eu vou me relacionar com ele para tirar o que está sobrando, porque eu vou me envolver com ele a partir do que Deus me disse sobre ele. Vai diante dessas pessoas na sua vida. Às vezes está muito bruto. Às vezes está tudo mal acabado. Está muito grosso, muito rústico. Mas há uma palavra de Deus ao teu coração sobre ele, sobre ela. E diga: Deus, abre os meus olhos a partir do que eu tenho ouvido de ti. Me ajuda a tratar este meu filho como um homem de Deus, que tu já me falou que tu o fará. Ajuda-me a tratar essa esposa, ajuda-me a tratar este rapaz, este homem, essa pessoa, segundo a palavra que o Senhor me deu, segundo a promessa que o Senhor me deu. Ajuda-me a olhar para esta situação, ajuda-me a olhar para essa história, pautado na tua voz, porque a tua voz, me faz transpor todas essas realidades contrapostas. É Jesus olhando para Lázaro, dizendo: Lázaro não está morto, porque ele sabia, ele tinha ouvido do próprio Deus, que Lázaro iria ressuscitar. Então ele se relaciona com aquela situação, não a partir do que está aparentemente acontecendo, mas a partir daquilo que ele ouviu do próprio Pai. Que Deus nos ajude, que Deus nos reeduque a ouvi-lo, que diante de tantos barulhos, de tantas vozes, nós possamos discernir a voz de Deus. Talvez alguém olhe para alguém que Deus colocou no seu caminho e diz: esse homem tem perseguido a igreja, esse homem é mau. Deus vai dizer: não, Ananias, isso é o que os homens estão vendo. Para mim, olha o que eu já estou vendo nele, ele é um vaso escolhido. Vai lá e ora por Saulo. Deus nos dê esta visão, que Deus nos dê essa percepção, a partir do ouvir a Deus. O ano se termina, talvez muitos problemas, muitos desencontros, talvez muitos infortúnios, muitas intempéries seriam evitadas, se nós silenciássemos os nossos corações para ouvir Deus primeiro. Que Deus nos ajude, ainda este ano, ter esta aliança com a nossa alma, porque os nossos olhos só conseguirão vê-lo, se primeiro os nossos ouvidos conseguir ouvi-lo. A nossa fé não é para manipular Deus. A nossa fé não é um dispositivo que nós temos para colocar Deus imprensado numa situação e dizer: agora eu tenho fé, eu creio, o Senhor tem de fazer. Pelo contrário, a fé, ela vem exatamente pelo ouvir. A fé veio para eu ouvir a Deus, e não para Ele mover a sua mão, mas para Ele mover a minha mão, aonde que a mão dEle está estendida. Amém, amados? Fique em pé comigo, quero tirar uma palavra de oração. Sei que teremos 10 minutos de oração.
Mas eu quero finalizar essa palavra orando ao Senhor. Orando porque as nossas crises se fundamentam naquilo que os nossos olhos estão vendo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Há uma propaganda da companhia Dove, aquela empresa de cosméticos. Esse comercial, ele foi premiado em vários lugares do mundo pela profundidade do mesmo. Ele ainda não foi publicado para o Brasil, por isso o vídeo ele é legendado. Se você puder depois perceber, olhar, eu te recomendo. Esse comercial fala da Dove que contratou um desenhista forense. Um desenhista forense aposentado, um dos homens mais extraordinários para fazer retrato falado. E eles colocam esse desenhista forense descosta, separado por uma cortina diante de um quadro, e escolhe umas 20 mulheres que entrariam numa sala ao lado, separada apenas por uma cortina. As mulheres que entrassem ali não via ele também não via elas. E elas começavam a descrever a si próprio. E ele ia desenhando segundo o que elas falavam a respeito de si, do seu retrato. Mas antes de elas chegarem ali, elas ficaram numa antessala como as outras pessoas. Que depois que elas entraram e falaram a respeito de si, essas outras pessoas que ficaram com elas durante alguns minutos entravam para dizer o que elas viam nelas. Então, o primeiro retrato falado era a partir do que as pessoas viam de si mesmo. O segundo era o que as outras viam nela. E o desenhista forense não teve contato com nenhuma delas. E o resultado foi magnífico. Todas as pessoas que descreviam a si, todas elas, descreviam com um semblante melancólico, com uma aparência rude. E as outras que descreviam aquelas pessoas que passaram por aquela experiência, todas elas transcreveram elas de uma maneira mais alegre, de uma maneira mais positiva. Quando eu olho esse comercial, eu vejo um princípio aqui. Esta graça que nós precisamos ter de nos relacionar uns com os outros, para revelar uns aos outros, não aquilo que eles estão pensando de si, porque pode estar infinitamente aquém, mas para comunicar a elas o que Deus pensa delas, da maneira que Deus as olha, da maneira que Deus a vê. Por isso que Paulo termina o capítulo 5 aos 2 Coríntios dizendo: agora em diante a ninguém vemos mais segundo a carne. Precisamos olhar as pessoas não a partir com os nossos olhos carnais, mas a partir do olhar de Deus. Leve essa palavra para a vida e para a tua situação. Deus, rogamos a Ti, para que o Senhor nos faça aquietar. Ajuda-nos a transformarmos as nossas orações primariamente em ouvir. E após ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer, então podemos derramar a nossa alma, porque o Senhor tem prazer em nos ouvir. Nos ajuda a sermos profetas diante das pessoas, a revelar a elas o que elas ainda não estão vendo, de elas perceberem o que ainda não estão conseguindo detectar, porque eles estão olhando segundo os seus próprios olhos e coração. Ajuda este marido a olhar para essa esposa com o teu olhar. Ajuda-nos, esposo, a olharmos para essa esposa
segundo o que nós ouvimos de Ti. Assim como os filhos, assim como os pais, assim como os amigos, assim como os inimigos. Mas isso só é possível se os nossos ouvidos estiverem abertos para ouvir a Ti. Ajuda-nos a nos ocuparmos, não para que o Senhor nos ouça primariamente, mas para nós Te ouvir. Porque quem tem ouvido, ouça. O Senhor nos convida a ouvir-te. O Senhor nos convida a Te escutar. Às vezes a vida deste menino está tão terrível aos olhos dessa mamãe, desse papai. Mas ajuda eles a tratá-lo da maneira que o Senhor comunicou a eles. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome.